Boa noite, pessoal, para mais uma live da série de lives da Radar, Profissão Controller Jurídico. Nessa nossa série de lives, nós estamos abordando temas importantíssimos da gestão e principalmente temas que interessam muito aos nossos controllers jurídicos, para cada vez mais essa profissão tão importante nos escritórios se aprimore, né, tenha conhecimento sobre todos os temas relevantes da gestão jurídica. Meu nome é Elisa Guelen, eu sou consultora da Radar e também mentora de carreira. E aí venho trazer para vocês o tema hoje da nossa série de lives Profissão Controller Jurídico. Nós vamos falar sobre os indicadores de desempenho, um tema importantíssimo, né? Saber identificar, mapear e analisar indicadores de desempenho é um diferencial muito grande para qualquer escritório de advocacia. Então nós temos esse tema para tratar hoje. Espero que seja muito esclarecedor, né? Espero que também vocês contribuam aí com as dúvidas de vocês para que a gente torne essa live mais dinâmica, mais fácil, mais tranquila e que também a gente consiga trazer para vocês as informações e de repente elucidar ainda que rapidamente sobre o tema. Boa noite Graziela, boa noite Gustavo, boa noite a todos que estão entrando aí na nossa live. Então vamos falar sobre os indicadores de desempenho. O que será que são esses indicadores de desempenho? Nós não temos nenhuma disciplina nas nossas faculdades esse tema, né? Nós não temos, ninguém fala nada sobre isso, porque ele é um tema realmente relacionado à gestão. Já nos cursos de administração, né, é um assunto muito tratado e estudado, né, por todos os administradores. E para nós, advogados, é extremamente importante conhecer sobre isso. Então, por isso também que a gente elegeu esse tema para conversar. A gente sabe que sempre acaba sendo um tema obscuro para nós da advocacia. Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber o que significa isso, né? O que são os indicadores de desempenho. Os indicadores de desempenho, eles nada mais são do que um conjunto de dados que aponta os resultados da nossa operação, do nosso negócio. Então, os indicadores de desempenho são conjuntos de dados. Eu não tenho um apenas indicador, eu tenho vários indicadores. Na verdade, eu tenho tantos quantos eu quiser ou tantos quantos eu conseguir medir. E aí, o que fica para nós da advocacia é identificar quais são esses indicadores de desempenho que um escritório precisa ter. E aí a gente começa a falar um pouquinho mais sobre eles, né? Os indicadores de desempenho, eles podem ser de muitas formas, né? Os indicadores de desempenho, eles podem indicar vários dados e podem apontar várias direções. Então eu tenho indicadores de desempenho de ordem financeira, eu tenho indicadores de desempenho de produtividade, eu tenho indicadores de desempenho que podem indicar rentabilidade, e aí eu estou falando desses indicadores de cunho financeiro. Eu também posso ter indicadores que podem trazer informações importantíssimas quanto às pessoas, a gestão de pessoas do meu escritório ou departamento jurídico, né? Lembrando que a gente fala muito também relacionado aos departamentos jurídicos que funcionam muitas vezes como um pequeno escritório de advocacia dentro de uma empresa, né? Então, falar sobre a qualidade desses indicadores de desempenho. Não adianta para um escritório de advocacia ter apenas indicadores financeiros. Tá? Indicadores financeiros, eles são um aspecto do negócio, mas eu também preciso ter indicadores de desempenho relacionados à parte da minha operação. Eu preciso também ter indicadores que tragam para mim números que eu possa medir, que eu possa analisar a respeito da produtividade do meu escritório. Eu também tenho que ter alguns indicadores de desempenho que me tragam informações a respeito da minha estratégia. Então eu preciso ter um planejamento estratégico no meu escritório e a partir dele eu começo a criar
os indicadores de desempenho para poder acompanhar e verificar se o meu planejamento estratégico ele realmente está dando resultado, se aquilo tudo que eu planejei, combinei com os meus sócios, nós estamos alcançando. Tá? Então, ele é um tema realmente que importa muito para todos aqui, para que a gente possa conhecer muito mais a respeito do meu negócio, do meu escritório. Ele pode nos indicar muitas direções, podemos corrigir a rota a partir deles, então essa é a importância enorme em saber, em conhecer. Muitos sócios de escritório de fato não conhecem, não estão afetos a esse tema e mais ainda, é aqui que a gente sempre reforça, essa é a função do controller jurídico. O controller jurídico precisa dar esse apoio para os sócios de escritório, né? Então essa é uma das principais funções do controller, apoiar a gestão jurídica, apoiar o conselho de sócios nesses temas em que nós não temos tanta afeição assim por conta do nosso conhecimento técnico, que ele é realmente muito restrito à legislação, às leis, à argumentação, né? Nós temos outros conhecimentos. Então o controller ele precisa conhecer muito bem. E para eu conhecer muito bem o indicador de desempenho, eu preciso saber dizer exatamente o que é e para que ele serve. Então vamos falar um pouquinho sobre os indicadores de desempenho financeiros. Os indicadores de desempenho financeiros, eles podem trazer para nós dados importantes, inclusive para que eu possa identificar se algum contrato meu já não está sendo mais tão interessante assim para o escritório. Por isso que a gente sempre conversa muito em todas as nossas consultorias, nas nossas orientações para os escritórios, que vocês precisam realmente registrar tudo no sistema. O registro no sistema de gestão ele é importante. Eu só vou conseguir ter indicadores de desempenho a partir do momento em que eu alimentar o meu sistema de gestão e colocar as informações corretas, as informações que eu preciso para depois poder medir essas informações todas e poder gerar os relatórios e identificar. Então vamos falar de indicadores de desempenho financeiros. Todo contrato que você assina, você precisa colocar no teu sistema de gestão e preencher os principais dados desse contrato. Eu preciso registrar lá se ele é um contrato de partido, de que forma aquele cliente vai me pagar, se eu tenho algum reajuste previsto nesse contrato, também é uma outra informação extremamente relevante. Todo o pessoal do departamento financeiro precisa ter essas informações no sistema, bem catalogadas, para que eu possa realmente mensurar todos os meus contratos. Muitas vezes a gente sabe que os contratos de partido, eles são assinados normalmente sem limitações de horas, né? Se paga um valor fixo, anota-se lá no sistema de gestão, às vezes nem anota o sistema de gestão, às vezes até a gente escuta que tem escritórios que sequer assinam o contrato e já começam a trabalhar. Então uma dica importante aqui, né? Não comece a executar o trabalho sem antes estar com o seu contrato de honorários assinado. Então essa é uma dica extremamente importante. Depois que foi assinado, aí sim você pede para o teu auxiliar administrativo financeiro salvar esse documento no sistema de gestão e catalogar essas informações, né, a respeito dos pagamentos. Fazer esse controle é importante. Por quê? Porque depois eu consigo saber se realmente está sendo rentável ou não. Às vezes, depois de 2, 3 anos de contrato, pode ser que as demandas tenham aumentado muito e aí se você gerar outros relatórios com indicadores operacionais, você pode perceber que aquele contrato já não é mais tão rentável, né? Porque ele já está com um valor muito acima. Um outro indicador importante também, colocar se eu tenho um contrato por timesheet, preciso colocar ali que ele é timesheet e orientar toda a equipe que precisam ser registradas as horas trabalhadas naquele contrato. Então essa é uma outra informação importante. Dentro dos indicadores operacionais, nós temos que verificar todas as informações que eu tenho a respeito dos prazos. Eu preciso sim ter registrados os prazos que eu cumpro. Dá bastante trabalho, mas é bem importante que vocês registrem.
Nós temos também uma outra orientação muito importante que a gente sempre coloca para todos os escritórios, que é você poder realmente usar dentro do teu sistema de gestão, agendar todos os prazos e tarefas que a sua equipe realiza. Tá? Então, se você não fizer o registro disso no sistema, fica muito difícil você saber exatamente o que é que a sua equipe está realizando, a produtividade dela. Nós sabemos que no nosso sistema judiciário, nós temos uma carga administrativa muito grande de trabalho, né? Então, só simplesmente registrar que eu cumpri um prazo ou realizei uma audiência, não necessariamente eu estou trazendo informações que são reais. Às vezes, para fazer uma peça, o advogado precisou fazer todo um trabalho anterior a isso, de análise, coleta de informações, busca de cópias, enfim, todo um trabalho anterior que não se reflete apenas na execução de uma peça. Às vezes a peça foi tranquila, né? Eu fiz lá uma manifestação, que nessa manifestação talvez eu tenha levado até uma meia hora para fazer, só que eu tive todo um trabalho anterior. Depois nós temos toda a parte do trabalho de fazer o registro disso no sistema, fazer o protocolo, né? Quantas vezes a gente demora tanto tempo para fazer um protocolo porque o sistema do judiciário não está ajudando, tem algum problema, né? A gente não consegue fazer naquele momento. Então, assim, nós temos tudo isso é tempo que a sua equipe usa e a gente precisa simplesmente contabilizar isso. Eu preciso ter isso no meu sistema registrado. Então, a gente sempre orienta para os escritórios que agendem todas as tarefas que são necessárias para a execução de um prazo, mesmo para o atendimento de uma audiência, né? Então, assim, eu vou ter uma audiência às 2h da tarde do dia 14 de fevereiro, mas eu tive toda uma preparação, eu tive que verificar quem seria o preposto, juntar a carta de preposição, eu tenho que estudar para aquela audiência, eu preciso me preparar para ela, dar uma olhadinha no processo, verificar se não tem mais alguma outra informação, se de repente a parte contrária não juntou mais algum documento, quer dizer, todo esse preparo, ele também tem que ser contabilizado para você poder verificar a produtividade da sua equipe. A gente sabe que existem clientes e ações judiciais que demandam mais do que uma outra ação, né? Então, assim, às vezes eu tenho uma ação indenizatória que não traz tanta complexidade. Já por outro lado, eu tenho outras que trazem muito mais complexidades e aí eu vou demorar um pouco mais para atender. Então, conforme a sua realidade da sua carteira, você precisa registrar no sistema e aí sim você vai ter a noção exata do quanto a sua equipe está trabalhando, o quanto aquele cliente está demandando do tempo da sua equipe. E aí eu consigo saber também quantos advogados eu preciso ter na minha equipe, né? Se eu tiver que precificar para um outro cliente que tem às vezes até a mesma situação, né? Ele me contrata para poder realizar também a defesa dele nas ações, e é um cliente muito semelhante, mesmo o nicho, mesmo o negócio, eu já consigo saber de antemão quanto isso vai me dar de trabalho e consigo também precificar melhor, não vou precificar errado. Então, esses indicadores, eles são importantes para que eu possa conhecer. Então, como é que eu faço isso? Esses indicadores de desempenho e de produtividade. O grande segredo está em você agendar tudo que a sua equipe precisa fazer. Tá? Então, essa é a melhor dica que eu posso dar a vocês. Claro que você vai ter que registrar aquilo que realmente importa, os principais pontos. Por exemplo, eu vou agendar o prazo, né, o prazo propriamente dito, eu vou agendar o prazo para elaboração daquela peça, eu vou agendar a emissão de guia, eu vou agendar também a revisão daquela peça, enfim, todos esses agendamentos, eles são importantes e depois com isso eu consigo contabilizar e consigo também direcionar melhor, eu consigo avaliar a qualidade desses agendamentos, identificar se essas tarefas, elas são realmente seriam tarefas destinadas para a minha equipe técnica ou se de repente eu posso direcionar essas tarefas para a minha controladoria jurídica. Por quê? Porque elas têm um cunho de back-office, elas têm um cunho administrativo, que portanto eu não preciso usar a hora do meu advogado para a realização daquela tarefa em si. Tá? Então, assim, a gente recomenda isso como indicadores importantes
de produtividade. Então, assim, vamos lá, sempre agendar tudo o que for possível. Também não adianta a gente colocar muitas informações, né, que aí eu vou passar o dia só alimentando o sistema e baixando, mas assim, são aqueles realmente principais, como eu citei agora há pouco. Então, esses são os indicadores de produtividade que eu posso fazer com que vou conseguir realmente mensurar, né, quais são a produtividade, as atividades, as tarefas, aquilo que os meus advogados estão precisando se dedicar, tá? Então, esse é um dos indicadores. Quando eu também agendo e coloco, por exemplo, o registro de tarefa no meu sistema, o nosso revisor, né, o revisor daquela peça, ele também pode, nesse mesmo agendamento, indicar dar uma nota, né, sobre aquela peça. E com isso também depois a controladoria consegue resgatar essas informações para avaliação mesmo da qualidade técnica das peças. Aquela peça que não demanda tanta revisão, que as revisões são bem pontuais, pequenas, o revisor pode atribuir ali uma nota maior, melhor, e aí combinar isso, né, com os sócios, combinar toda essa informação para que depois seja feita uma avaliação de desempenho correta. Então, assim, esses são alguns dos indicadores de produtividade que a gente recomenda. Vocês utilizam algum? Quem está hoje aqui na live, vocês indicam? Vocês têm algum indicador de desempenho com que vocês já trabalhem hoje? Nós tivemos uma pergunta antes da live começar a respeito dos principais sistemas que poderiam medir, né, esses indicadores de desempenho. E na verdade a gente não tem uma resposta pronta a respeito de qual é o melhor sistema. Na verdade, todos os nossos sistemas de gestão hoje, eles têm sim, em algum grau, formas de você retirar, extrair esses dados, né? Na verdade, o segredo está na alimentação. E claro, tem alguns sistemas que têm campos mais específicos, outros nem tanto, mas também a gente sabe que tem sistemas aí de gestão que tem campos personalizáveis e que podem fazer essa personalização para o escritório conforme for a necessidade, né, daquele lugar. Então, assim, por exemplo, aqui eu quero indicadores financeiros mais precisos, né? Minha intenção é que eu consiga realmente entender qual é a rentabilidade dos meus processos aqui. Eu consigo medir, inclusive, um outro indicador importantíssimo que eu gosto sempre de trazer e que muitos escritórios acabam não trabalhando, é o encerramento do processo. O encerramento do processo, ele é fundamental. Muitos advogados acabam esquecendo de encerrar os processos e o encerramento, ele é extremamente importante tanto quanto o cadastro do processo. Quando eu cadastro o processo, eu coloco lá todos os dados principais da ação, né? E são dados que são importantíssimos, eu digo que não tem como não ter no mínimo esses dados: comarca, UF, valor da causa, cliente, tipo de ação, o objeto, o subobjeto, né? São dados mínimos que eu tenho que cadastrar no meu sistema de gestão. E quando eu vou encerrar o processo, o que minimamente eu preciso cadastrar para depois eu poder extrair informações? Eu preciso colocar o motivo desse encerramento, né? O motivo do encerramento, ele é fundamental, e a data também. Então, o motivo do encerramento: eu encerrei esse processo porque eu fiz um acordo. Foi judicial, foi extrajudicial? Então, veja que todo detalhe importa. Eu encerrei esse processo porque eu tive uma sentença de improcedência, não teve recurso da outra parte, encerrei por improcedência. Ou eu encerrei um total procedência, parcial procedência, se teve julgamento em segundo grau, colocar lá qual foi o resultado desse julgamento. Então, com o motivo do encerramento, eu consigo também entender como é que a minha carteira está se comportando, a minha equipe também. Veja, se eu coloco lá que eu encerrei um processo com uma sentença de improcedência e eu estou atendendo uma carteira passiva, o meu cliente sempre é réu, a quantidade de improcedências que eu consigo é um indicador importantíssimo, inclusive para que vocês possam vender isso para os clientes. Olha, eu tenho uma taxa aqui de improcedência bem grande, né? A minha equipe, ela é muito boa, a minha equipe, ela consegue muitas improcedências
nesse tipo de ação, com essas características, a gente tem conseguido aí teses vencedoras. Então, assim, a gente precisa, sim, ter essas informações no sistema. Então, o motivo do encerramento é importante e a data, ela é importante também. Por quê? Porque quando você coloca a data, você consegue depois saber o tempo que aquele processo está durando, né? Então, assim, poxa, numa comarca X, os meus processos, as minhas ações de indenização, elas têm durado em torno aí de um ano e pouquinho, mais ou menos isso. Inclusive, isso também é uma forma de você poder falar com o seu cliente, indicar para ele, dizer, olha, normalmente as ações aqui nessa comarca costumam tramitar mais ou menos esse tempo. Esse é um outro indicador também importante, financeiro. Quanto tempo dura um processo? Quanto tempo esse processo dura na minha carteira, com a minha equipe, na forma como a minha equipe trabalha? Isso é um indicador. Eu consigo depois verificar quanto tempo realmente aquele processo vai durar, quanto tempo ele vai custar para mim, porque a gente tem todos os custos, diretos e indiretos, em se manter uma ação, né? Então eu verifico também se eu devo ou não cobrar do meu cliente uma taxa de acompanhamento, por exemplo, ou se não vale a pena eu cobrar uma taxa de acompanhamento porque a duração do processo ela é pequena, ela é curta. Então veja que são indicadores importantes que nós temos que ter no nosso sistema de gestão. Tá? Então, eu sempre falo para vocês que vai depender muito também, os indicadores de desempenho, de acordo com o nicho de atuação do escritório. Se eu tenho um escritório que atua eminentemente no direito penal, eu vou ter indicadores mais relacionados a essa área de atuação. Se eu tenho um escritório mais voltado para o tributário, eu também vou ter indicadores mais voltados para a área tributária. Mas esses que eu estou mencionando hoje aqui nessa live, eles são indicadores mais gerais, são indicadores importantes que qualquer escritório precisa ter. Tá? Então, assim, a gente tem que pensar sempre num cadastro muito bem feito para que eu possa colher essas informações, né, de cadastro. Por exemplo, eu preciso ter, no mínimo, o tipo de ação, o valor da causa, até para eu entender um pouquinho qual é a grande predominância da minha carteira, né? Então, às vezes eu me intitulo um escritório de direito empresarial, contudo, a minha carteira, quando eu vou verificar os meus relatórios, eu vejo que eu tenho muito mais ações de consumidor do que ações de direito empresarial propriamente dito. Eu consigo saber também quanto eu tenho na minha carteira de ações e quanto vale essa carteira. Eu tenho discussões importantes ali, quanto custa hoje esse arcabouço de ações que eu tenho e com os valores que estão ali envolvidos. É isso aí, Graziela, a organização é muito importante, né? Então, catalogar todas essas informações é uma forma de organização importantíssima que todo escritório precisa ter. E essas são as mínimas, as básicas. Se a gente for aprofundar em outros indicadores de desempenho para cada nicho de atuação, a gente consegue fazer um trabalho ainda muito maior. Mas hoje não é o objetivo dessa live. Hoje o objetivo dessa live é trazer aí informações um pouco mais gerais para que vocês consigam compreender e identificar se de fato vocês estão conseguindo fazer dessa forma, se vocês já enxergavam os indicadores dessa forma e se os escritórios de vocês já têm também esses indicadores. Vocês conseguem me dizer aí se vocês já trabalham com esses indicadores, se tem algum que vocês já trabalham e que porventura eu não tenha citado aqui até agora? Alguém tem algum indicador para nos indicar e sinalizar? Ninguém? Patrícia, você que entrou agora, Patrícia Lobato, nos ajude ali, me diga um indicador de desempenho que hoje você já trabalha. Se bem que você acabou de chegar, né? Você não vai lembrar, né? Você não vai saber quais os outros que eu falei. Mas a Patrícia ali é uma grande controller jurídica. Mariana, tem algum indicador de desempenho que você já trabalha que porventura eu não tenha citado aqui? E é isso, né? Então, assim, pessoal, fique à vontade quando vocês quiserem falar e comentar sobre algum indicador, né? Sempre é importante aí a participação de vocês, tá? E a gente também precisa falar sobre que espécie de indicadores também eu tenho,
tá? Então, assim, eu tenho indicadores estratégicos, eu tenho indicadores táticos e eu tenho os indicadores operacionais. Os operacionais foram esses que eu comentei com vocês agora há pouco, né? Sobre a questão dos prazos, a indicação dos prazos, o agendamento correto desses prazos, das tarefas, né? Não só prazos, né? Então, prazos, quando a gente fala na verdade de um modo geral, a gente está falando de agendamentos. Então, eu tenho esses prazos, tarefas, como os indicadores operacionais, e eu tenho os indicadores estratégicos. Os estratégicos são aqueles indicadores que eles têm consonância direta com o meu planejamento estratégico, com aquilo que eu defini para o meu escritório, para o próximo ano, para os próximos anos, né, para que eu possa alcançar os meus objetivos. Nós já falamos sobre planejamento estratégico aqui nas nossas lives da Radar, né? Se vocês tiverem interesse da gente falar de novo sobre esse tema e de repente a gente fazer uma junção sobre o que são os indicadores estratégicos com o plano estratégico, a gente pode fazer também, tá? E aí eu tenho os indicadores táticos. Você tá, mas Elisa, não é a mesma coisa, indicador tático e indicador estratégico? Não, na verdade o indicador tático ele tem relação com o plano de ação que você traçou. Quando eu faço planejamento estratégico, eu defino lá os meus objetivos, o que eu espero alcançar no meu próximo ano, pelo menos, né? E aí depois que eu faço isso, que eu defino quais são os meus objetivos, aquilo que eu quero alcançar, eu vou definir as minhas metas também, e aí, atreladas a essas metas, eu traço um plano de ação para atingir aquela meta, aquele objetivo. E aí, os meus indicadores táticos, eles vão dizer respeito diretamente ao meu plano de ação, tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma hipótese aqui de um indicador tático que corresponda ali a alguma ação do plano de ação de vocês num planejamento estratégico, né? Então, por exemplo, eu quero me tornar no próximo ano ali um escritório muito mais ágil, né, dinâmico, que consiga ter mais uma operação mais otimizada, porque eu não posso mais depender tanto de pessoas, eu preciso ter mais automações, eu preciso ter pessoas apenas e tão somente naquelas tarefas e funções que precisam eminentemente de pessoas. Então eu preciso fazer isso porque realmente eu estou com os contratos todos muito enxutos e preciso que isso aconteça. Então o que eu vou fazer? Eu tenho esse objetivo de tornar o meu escritório muito mais otimizado, e para isso eu vou traçar aqui um plano de ação que eu vou verificar todas as automações possíveis que eu consiga no mercado com preço bom. Lógico que eu vou ter um orçamento para isso, que vai estar atrelado, e aí eu identifico quais são as automações, coloco lá um plano de ação que eu vou colocar que dentro de 6 meses eu já vou ter pelo menos 2 ou 3 automações, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um indicador estratégico para isso, para acompanhar esse meu trabalho, ou seja, né, que daqui até 6 meses eu preciso ter essas automações, então eu vou indicar lá quais são os pedidos de demonstração que eu vou fazer, dentre isso eu tenho lá um custo, um valor que eu posso chegar, que eu vou gastar para isso, né? Então esse é um outro indicador, e aí eu vou colocar os indicadores táticos, né, para ver se eu conseguia realmente essas automações, e não só isso, né, o que essa automação trouxe para mim de redução mesmo e otimização da minha operação, porque também de nada adianta eu contratar automações e eu não fiz o resto da minha tarefa de casa, né, que era realocar as pessoas da minha equipe, realmente colocá-las para fazer os trabalhos que a automação efetivamente não faz. Muitas vezes é essa manobra que a gente faz no escritório, né, para tentar conseguir reduzir os custos, não necessariamente você reduzir pessoas, mas você alocar as pessoas naquilo que de fato vai trazer qualidade e que o escritório precisa, né? Então, assim, essa também é uma estratégia muito inteligente, né? Você realmente colocar as pessoas para aquilo que pessoas precisam fazer, né? E que o resto, as máquinas, as automações podem fazer. Então, esse seria um exemplo de um indicador tático, um indicador estratégico para você fazer esses acompanhamentos, tá? Tem alguma pergunta, pessoal? Aproveitem para perguntar, para a gente conversar um pouco mais e debater aí sobre esse tema.
E os benefícios, né? Quais são os benefícios de eu ter os indicadores de desempenho? O que eu não meço, eu não posso gerenciar. Então, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou gerenciar qualquer coisa no meu escritório se eu não tenho os dados, se eu não consigo medir, né? Eu não consigo saber quantos prazos realmente eu tenho na minha carteira, se realmente a minha equipe está ou não sobrecarregada. Então essa é uma informação importantíssima. Eu escuto sempre os advogados falando, eu não consigo saber se de fato a minha equipe está ou não sobrecarregada. Por quê? Porque eu não tenho essas informações. E às vezes o sócio tem uma percepção equivocada, ele acha que a equipe dele não está sobrecarregada quando ela está, sim, porque são muitas as tarefas. Como eu disse, se eu só agendo o prazo propriamente dito, eu agendo lá embargos de declaração, agendo só o recurso, mas eu não agendo todo o resto que envolve em elaborar aquele prazo de embargos de declaração, que envolve elaborar aquele recurso, eu não consigo medir efetivamente o quanto que eu tenho, a minha equipe está ali disponível e assim, trabalhando para que aquilo realmente aconteça, tá? Graziela, sou estudante de serviços jurídicos, eu posso trabalhar em um escritório de advocacia como secretária? Bom, Graziela, veja, eu entendo, não vejo nenhum problema de você trabalhar como secretária no escritório de advocacia, se você é estudante de serviços jurídicos, tá? Não vejo nenhum impedimento, tá? A princípio, não. Através de um software jurídico, posso auxiliar? Pode auxiliar? Isso, o software jurídico, ele é imprescindível, tá, Alana, para que você consiga ter os indicadores de desempenho. É claro que nada impede que você alimente uma planilha, mas a gente não recomenda, né? Uma planilha, ela é muito trabalhosa para você depois coletar todos os dados necessários. Então, assim, é uma questão um pouco complicada, né, para você fazer isso através de planilhas. Não é impossível, né, mas a gente não recomenda realmente. Hoje nós temos tantos softwares de gestão disponíveis no mercado, com um custo até muito competitivo. Então, assim, a gente realmente não recomenda que vocês façam qualquer tipo de gestão através de planilhas, né? Além de ter uma boa probabilidade de falha e de erros também, porque na hora que você alimenta uma planilha você pode cometer erros nessa alimentação. O software ele te dá muito mais segurança, é muito mais fácil também de você colocar as informações. A questão de erros, claro, pode acontecer sim, porque a gente trabalha com pessoas, mas a chance reduz bastante, tá? Gustavo, boa noite, obrigada aí por comparecer. Para o advogado autônomo, teria uma dica para não perder muito tempo com a parte de alimentação de sistema? Essa é uma dor que realmente não tem muito o que fazer, viu, Gustavo? Uma dica que eu posso dar para vocês não perderem muito tempo com a alimentação do sistema você realmente assim recebeu uma informação, você já alimentar, você não deixar acumular para alimentar o teu sistema. Então assim, realmente não tem muito o que fazer, tá? Você vai precisar alimentar sim, e o que eu aconselho tão logo você receba alguma informação, você já faça isso no sistema, porque você vai alimentar um ou dois campos. Então deixar o sistema aberto e assim que você receber a informação, você já lança no sistema. Aí ficam poucas coisas. Quando a gente deixa acumular é que realmente a questão fica mais complicada. Se você não tiver um auxílio, você não tem um estagiário, você não tem uma secretária, então realmente a única forma de você conseguir você já alimentar o sistema assim que você tiver informação, trabalhar com o sistema aberto o tempo todo. Hoje nós temos ótimos sistemas de gestão que trabalham na nuvem, quer dizer, você consegue alimentar até do seu próprio celular, né? Se você estiver numa visita com o cliente, você consegue ali minimamente fazer os registros, nem que depois você complemente isso quando chegar no escritório. Tá? Então assim, a alimentação do sistema realmente a gente não tem como prescindir. Então, uma dica, talvez essa seja a que eu consigo te passar agora. A Lana fala trabalhou com o Legal One e diz que ele é ótimo. Tem ótimos sistemas aí no mercado, né, pessoal? Hoje nós temos muitos sistemas.
Antigamente, né, nós não tínhamos tantas opções e aí nós ficávamos muito restritos, mas hoje de fato tem sistemas para todos os gostos, né? Tem uns mais amigáveis, outros menos amigáveis. A gente fala que a escolha do sistema de gestão realmente é muito pessoal, né? Cada um tem a sua forma de alimentar, tem uma facilidade maior com determinados layouts e determinadas funcionalidades. Então a gente sempre recomenda para os escritórios que verifiquem, peçam a demonstração, vejam como é que realmente atua. Se puderem, peçam também para as empresas um login temporário para vocês manusearem o sistema. Isso também é uma outra dica muito importante. Então, só pegar ali, fazer a reunião com a demonstração, a pessoa do sistema demonstrando para você, fica um pouco tanto quanto falho isso, né? Agora, quando você realmente vai operar, você trabalhar, então é uma dica, peçam para eles sempre um login e senha temporário, que vocês possam manusear. Também é importante que a equipe de vocês também tenham essa facilidade, tenham, né, essa aderência ao sistema. Às vezes não adianta, o sócio tem aderência, mas a equipe não tem. Quem vai ter que alimentar o sistema é a equipe. Então, assim, eu preciso pensar nisso, né? Às vezes ele é amigável para mim, mas para minha equipe não é. Então, eu tenho que também estar bem atento a essa situação, tá? Vamos lá, Patrícia, tem alguma sugestão de como utilizar o timesheet como indicador de desempenho? Digo isso porque nem sempre o timesheet mais duradouro quer dizer um trabalho de qualidade. Muito bem, Patrícia, isso realmente é uma pergunta muito interessante. Então, veja só, o timesheet é importante, pessoal, que quando você vai registrar timesheet, você precisa estabelecer parâmetros para a sua equipe, tá? Você precisa dizer para a sua equipe o que vai ser realmente lançado como timesheet. E o tempo, se o tempo realmente diz respeito, e quem vai analisar o relatório de timesheet, se de fato aquele tempo diz respeito, né, faz consonância com aquela atividade que foi lançada, né? Então, por exemplo, assim, você colocar lá que você levou 4 horas para estudar um caso e você vai cobrar isso do cliente, normalmente a gente não recomenda que vocês lancem isso no timesheet, especialmente se for para cobrar do cliente como horas trabalhadas, né? O estudo do caso não deveria. Então, você vê e analisa, aí vai ser muito do gestor também técnico se tem cabimento. Será que 4 horas para estudar aquele tema era necessário? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, na verdade, você tem que colocar já alguns parâmetros para que a equipe saiba aquilo que é viável, aquilo que não é viável. E até, inclusive, se você for analisar, poxa, mas isso aqui levaria 1 hora no máximo, a pessoa lançou 4 horas, o gestor precisa sim checar com a equipe e verificar se aquilo, né, faz sentido. Olha, eu vi que você lançou 4 horas, mas eu entendo que isso aqui levaria 1 hora. Qual foi a sua dificuldade? Né? Então aí é um ponto importante que vocês podem sim colocar. Então o timesheet ele não pode ser simplesmente ser lançado sem qualquer parâmetro, sem qualquer critério e menos ainda sem uma confrontação dele para entender realmente se foi tudo aquilo e por quê, e às vezes faz sentido, às vezes para aquela equipe faz sentido. Veja que interessante essa tua pergunta também. Você às vezes consegue até olhar e ver o quão maduro profissionalmente está aquele profissional, né? Então, por exemplo, você vai colocar um advogado júnior, muitas vezes ele vai levar muito mais tempo que um advogado sênior. Então, será que você passou aquela tarefa para a pessoa certa? Né? Será que eu não tinha que ter colocado isso para um sênior, que aí o sênior faria em menos tempo, porque a bagagem, a experiência dele me traria isso em menos tempo? Né? Poderia ser uma forma importante e interessante de você avaliar o timesheet, tá? Vamos ver aqui, que mais? Tem várias perguntas. Eu adoro quando vocês perguntam. Vamos lá. Referente ao lançamento dos prazos judiciais, o ideal é ter todos os fluxos do workflow pré-definidos. Facilita quem lança e a quem executa. É isso mesmo, Mirne, é isso mesmo.
lançar os prazos, ter tudo em workflow pré-definido, facilita e realmente ajuda, principalmente na hora de você fazer a mensuração aí da qualidade daquele agendamento, né? Se é um agendamento mais administrativo, se ele realmente é um agendamento de cunho processual, a complexidade, né, daquele agendamento você consegue otimizar. Outro fator relevante é que fica muito mais otimizada a geração de relatórios e prazos, sem dúvida nenhuma. A Lana fala aqui um sistema que é o queridinho, mas ela não gostou, foi o Astreia. A opinião dela, da Lana, né? Escolha bem individual, com certeza, a Lana é bem individual mesmo, né? E a Mirne pergunta, quais indicadores você considera primordial para uma gestão eficiente? Bom, como a gente já conversou um pouquinho antes da live, Mirne, não sei se você já estava, eu sempre falo assim, eu tenho 3 tipos de indicadores que eu preciso ter, no mínimo, né? Os meus indicadores financeiros e eu preciso ter os meus indicadores operacionais para que eu possa de fato entender como é que a minha carteira trabalha, tá? E dentro também dos indicadores que são, né, esses financeiros e os operacionais, eu preciso ter os meus indicadores gerenciais, que eu chamo, que são aqueles em que eu vou avaliar a minha base ativa de trabalho. O que é a minha base ativa de trabalho? São todos os casos que eu cadastro, seja ele no contencioso, seja ele no consultivo. Então eu tenho que ter a minha base de cadastros bem atualizada, com a questão dos encerramentos também, para que eu possa verificar todos esses dados, verificar onde é que eu estou atuando mais, que tipo de ação que eu estou atuando mais, qual o valor da causa das minhas ações que eu estou atuando, quer dizer, a minha carteira, ela tem que ticket médio, né? Qual é aí o valor que geralmente permeia a minha carteira, né? A minha carteira, as discussões que eu tenho aqui no escritório giram em torno de quanto? 10 mil, 50 mil, 100 mil, né? E aí eu consigo também mensurar tudo isso, o tamanho da responsabilidade que eu tenho aqui na minha mão, né? Então, esses são os indicadores mínimos, principais, que todo escritório precisa ter. E aí, claro, conforme o nicho de atuação, a gente vai aprofundando mais nesses indicadores. Então, como a Patrícia falou ali sobre o timesheet, eu acho que o timesheet ele tem essas 2 formas de você medir, né? Você mede tanto a produtividade, a qualidade, e ele também é um indicador importante de rentabilidade, né? Quanto tempo eu estou gastando para cuidar daqueles processos? Como eu falei no início, muitas vezes a gente percebe que tem muitos escritórios que não têm contratos, por exemplo, de partido com um limitador de horas, né? Com cap de horas que a gente chama, né? Então, assim, eu assino um contrato e digo para ele assim, olha, você me paga aqui um valor X por mês e eu atendo todas as tuas demandas, eu tiro tuas dúvidas, eu atendo as tuas consultas, seja por e-mail, seja por telefone, né? E você me paga aquele valor X. E aí o escritório não registra nada no sistema, então ele atende o cliente, ele passa às vezes o dia atendendo aquele cliente, só aquele cliente com inúmeras dúvidas, consultas, pareceres, contratos, e aí quando ele vê de repente, sem o registro disso tudo, né, do quanto ele efetivamente trabalhou, ele não consegue mensurar se realmente aquele valor que está sendo cobrado, ele está condizente com a quantidade de trabalho que aquele cliente está gerando. Então, por isso que a gente coloca que vocês precisam sim lançar essas informações no sistema. Então, toda consulta que eu faço, toda consulta que eu presto para o meu cliente, eu preciso registrar. Todo contrato que eu faço, seja, né, a consulta, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, não importa, eu preciso realmente registrar isso no sistema de gestão e ao final do mês eu preciso analisar essas informações. Tá? Então, assim, no final do mês, a controladoria ou o próprio sócio mesmo gera esse seu relatório e verifica quantas horas você despendeu com aquele cliente, atendendo aquele cliente. E aí, com isso, também você consegue, talvez, estabelecer aí uma contraproposta no contrato, colocar um limitador, muitas vezes, que às vezes é necessário. Se eu não fiz isso lá no início da contratação, porque eu ainda não tinha noção exata do quanto realmente aquele cliente ia me demandar, vale aí uma conversa para contrapropor, né, de acordo com as informações. Ou então, vou reajustar o contrato, olha, veja, eu tenho dados para mostrar para o cliente, né, o quanto aquilo está
está sendo demandado, ou se existia já uma conversa prévia, né, dizendo, olha, aqui eu vou te demandar muito pouco porque eu tenho poucas consultas, depois você consegue gerar o relatório e mostrar para o teu cliente que, veja, não é bem assim, né, ou então às vezes as áreas estão demandando mais e aí pode ter um reajuste nesse contrato, uma revisão que se torna necessária, tá? Então, essa é uma dica também muito importante. A gente sabe que é muito difícil você registrar tudo, né, que você faz, mas é importantíssimo você registrar no timesheet do teu sistema. Se o teu sistema não tem timesheet, minimamente você consegue registrar isso até mesmo nos andamentos ou até mesmo em agendamentos, você consegue fazer esse registro e depois gerar relatórios para você saber exatamente quanto você trabalhou para aquele cliente naquele tempo, né? Então isso também é um indicador importante, aí o indicador da rentabilidade. Então como é que eu vou identificar, né? Olha lá o Mozart perguntando, vamos ver. Elisa, de fato os indicadores de desempenho fazem a diferença para um escritório que pretende se destacar no mercado competitivo, sem dúvida, né? Então se eu quero começar a fazer diferença, eu preciso realmente ter os meus indicadores de desempenho, né? Seja para que eu possa gerenciar melhor o meu escritório, seja para que eu possa também mostrar para o meu cliente como eu trabalho, né, com os meus indicadores, como eu falei, né, quando eu consigo ali saber quantas sentenças, que tipo de sentenças eu consigo para o meu cliente, eu já consigo dar uma boa indicação ali de como é que eu trabalho, a qualidade técnica, os meus resultados, aquilo que eu consigo efetivamente produzir, né? Graziela pergunta, eu sou correspondente jurídica, comecei faz 2 meses e fiz uns serviços, estão todos em uma tabela registrado tudo que fiz, valores. Excelente, Graziela, é isso aí, você precisa fazer isso, né, como correspondente. A questão da correspondência num escritório, ela também tem que ser medida. Nós temos muitos escritórios que não só tem as suas causas que patrocinam, mas também oferecem esse trabalho de correspondência jurídica. E aí eu sempre digo, esse trabalho de correspondência jurídica, ele tem que ser visto como um contrato, um negócio, uma área de atuação mesmo do escritório à parte. Tá? Então essa área de atuação, ela é necessária que você contabilize mais ainda, né, do que tudo, porque você consegue também saber o quanto você está trabalhando, o quanto está rendendo para você esse trabalho de correspondência, né, que pessoas você precisa às vezes para te auxiliar nesse trabalho. Então ter esse registro é importante. Como eu falei, se você puder ter um sistema de gestão, Graziela, eu recomendo, tá? Tem muitos sistemas disponíveis nas OABs, né, com valores bem competitivos. Tem uns até que tem convênios com as OABs e até um determinado número de processos é de graça para o advogado, tá? Então dá uma verificada aí na tua OAB local, ver se tem algum convênio nesse sentido e vale a pena você de repente verificar isso, tá? Para não ficar só em tabela, em planilha, como eu falei. Também não sei o volume de trabalho que você está tendo, mas se crescer muito, logo você já não consegue mais controlar e saber, tá? Então tá ótimo, Mirney. Obrigada e obrigada pela tua participação, viu? Eu que agradeço. Na prática, é essa a função do controller? Sim, Luma, sim. Essa é uma das principais funções do controller. Identificar os indicadores, mapear esses indicadores e fazer análise desses indicadores e passar para os sócios. Claro que os indicadores de desempenho, eles precisam ser combinados, eles precisam ser tratados, lógico, pelos sócios, né, sem dúvida alguma, porque eles têm que estar atrelados também ao planejamento estratégico, como eu falei, mas sim a função de você mapear e analisar, gerar os relatórios, entregar isso em apresentações para os sócios, é a função do controller jurídico. É uma das formas mais importantes que o controller jurídico tem de apoiar os sócios nas tomadas de decisão, né? Então são instrumentos aí importantíssimos para a gestão de qualquer escritório e essa é uma das funções sim do controller e talvez uma das principais. Saber mapear isso é importantíssimo. E aí para isso você tem que conhecer a carteira, né? Não tem outra forma, é conhecer a carteira, é realmente se aprofundar, conhecer os dados,
catalogar o máximo possível de dados, conseguir essas informações, como eu falei, né? Então, por exemplo, cuidar muito da parte de encerramento, não só simplesmente ir lá encerrar o processo. Vai no sistema, coloca a informação, indica lá a informação do motivo do encerramento, para que depois você possa buscar e verificar. Olha a quantidade de acordos que eu tenho na minha carteira. Olha só, eu consegui muitos acordos, bati meu recorde em relação ao mês passado. Então veja como é importante. Agora, se eu vou lá e simplesmente encerro no sistema e não coloco essa informação, eu não consigo ter esses dados, né? Eu não consigo depois mensurar isso. Como é que eu vou conseguir fazer, dar essas informações para os sócios, para que eles também possam mostrar para o cliente os resultados do escritório, quanto isso também reduziu de custos. Também uma outra informação, quando você vai trabalhando isso, você vai aprimorando esses dados, isso é o mais importante. Então eu começo colocando lá no motivo do meu encerramento, eu coloco lá sentença de improcedência, acordo, procedência total e tal. E aí não coloquei ainda muitos dados, mas eu posso colocar, por exemplo, os dados de valor mesmo, né? Os dados financeiros, quanto eu gastei naquele processo. Aí depois eu confronto com o valor da causa, quando eu cadastrei. Poxa, o valor da causa que eu tenho ali naquela ação, de repente ele estava pedindo 50 mil, consegui fechar um acordo por 5 mil, e aí eu consigo mostrar mais essa informação cruzando esses dois dados, né? Olha só a redução, eu tinha um potencial de perda aqui de 50 mil e fechei um acordo por 5 mil, então olha só o quanto que eu consegui aqui de ganho para o meu cliente, eu consigo mostrar para ele isso em dados. Então veja como é importante. A Mirne colocou ali, eu apresento aos sócios os indicadores. Você acha que a equipe deveria ter acesso aos seus indicadores? E eu acredito que sim, Mirne. Sim, os indicadores, principalmente, eles precisam sim ser conversados com a equipe, principalmente no tocante aos indicadores operacionais. Tá? Então, só que isso tem que partir dos sócios mesmo, né? Essa decisão em apresentar, né, para as equipes os seus indicadores, aquilo que está sendo medido, que está sendo avaliado, entendo como fundamental. Né? Nós recomendamos isso sim, sugerimos que o escritório converse com seus colaboradores, mostre, indique, porque assim, se eu consigo dizer para que lado eu estou indo, para onde eu estou remando, eu consigo trazer a minha equipe remando junto comigo. Agora, se eu nem digo, ninguém nem sabe para que ele está trabalhando, quais são os objetivos, quais são os indicadores, né? O que eu preciso medir, como é que eu vou trabalhar em prol daquilo que eu não sei, que eu desconheço, né? Não faz sentido. Então, por isso que a gente recomenda assim, que tem que ser apresentado, mas, né, como eu disse para você, isso tem que ser conversado com os sócios e talvez aí seja uma argumentação para você passar. Mas as boas práticas indicam que sim, a gente precisa ter isso atrelado com os colaboradores. Tem outras empresas, inclusive, que fazem até além, né? Elas combinam com os colaboradores antes. O que nós vamos medir, para onde nós vamos, e em conjunto traçam essas métricas, traçam esses indicadores, né? E aí, naquilo que eu digo assim, eu vou perseguir esse objetivo também, quero atingir, quero conseguir, quero ter esse indicador aqui num bom número, né, num bom valor, faz com que a equipe se engaje ainda mais, tá? Então é recomendado sim. Excelente! E é isso, a Samantha aqui, obrigada Samantha pela presença, a gente sabe que é super complicado para você estar aqui, muito obrigada pela tua presença. Samantha dizendo aqui que a live vai ficar salva, pessoal, tá? Então é isso aí, a nossa live fica salva, se alguém quiser depois, enfim, dá uma olhadinha nela de novo. Se vocês quiserem mandar aí para alguns amigos que também precisem, né, que estavam com dúvidas e algumas dificuldades sobre esse tema, tá? Então a live fica aqui gravada. E estamos aí nos direcionando para o final dela. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Para nós é um prazer aqui na Radar estar aqui para discutir com vocês esses temas.
Também nós sempre pedimos a vocês que nos indiquem temas que vocês tenham interesse, né? A nossa equipe de consultores está aqui para fazer lives que sejam do interesse de vocês, para que a gente possa aprimorar cada vez mais. Então nos indiquem, tá? Falem sobre o que vocês gostariam que a gente conversasse, que a gente desse dicas, aproveitar esse espaço, que é um espaço tão importante, tão rico, né, com tantas pessoas importantes aqui. Eu vejo todos que participam das nossas lives, fico realmente muito feliz porque tem aí um pessoal assim com muita qualidade, então a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês. Eu que agradeço aí, Flávia, imagina, a gente está aqui para ajudar, né? A gente não tem muito tempo, mas a gente está aqui para poder ajudá-los e contribuir aí com uma gestão jurídica bem melhor. Tá? Muitíssimo obrigada, pessoal. Obrigada, Graziela. Obrigada, Mozart. Obrigada mesmo pela presença de vocês. E até a nossa próxima live, segunda-feira que vem. Fiquem de olho, coloquem ali no sininho, ativem o lembrete para sempre participar conosco. Boa noite e até mais.